Naquela noite, o som dos aplausos não celebrava amor. Celebrava uma traição. No meio de uma mesa luxuosa em São Paulo, Ricardo Almeida levantou uma taça e destruiu o próprio casamento. Com um sorriso frio, ele anunciou que estava seguindo em frente. E então, diante de todos, ele entregou a mansão para sua amante, Camila Rocha. A família aplaudiu. Riu. Chamaram Isabela de inútil, de peso morto. Mas Isabela não chorou, não implorou. Ela apenas observou, em silêncio. E foi esse silêncio que começou a assustar. Antes de continuar, me diga, você ficaria calado ou reagiria na hora? Porque o que aconteceu 14 dias depois, ninguém naquela sala estava preparado para enfrentar. Na manhã seguinte, o silêncio da casa era pesado. Mas não durou muito. Às 8 horas, a campainha tocou. Isabela abriu a porta e encontrou Dona Helena, sua sogra, com sacos de lixo nas mãos e um olhar cheio de desprezo. Começa a empacotar suas coisas. Camila chega semana que vem, disse, entrando sem ser convidada. Isabela não respondeu. Apenas assentiu, como se aquilo já estivesse decidido há muito tempo. E foi isso que irritou ainda mais. Dona Helena começou a abrir armários, puxar roupas, jogar objetos em caixas como se estivesse limpando algo sujo. 6 anos. Meu filho perdeu 6 anos com você, ela resmungava. Uma mulher que não constrói nada, não soma nada. Isabela permaneceu calma. Preparava seu café, como fazia todas as manhãs. Essa calma parecia um insulto. No terceiro dia, a humilhação saiu de dentro de casa e foi para o mundo. Carla, a irmã de Ricardo, publicou uma foto da festa. Na legenda, tem mulher que insiste em ficar onde não é desejada. Vergonha. Marcando Isabela. Marcando Ricardo. Marcando Camila. Os comentários vieram rápido. Risos, emojis, pessoas concordando, pessoas que já tinham sentado à mesa dela, que já tinham comido a comida que ela preparava. Isabela viu tudo, leu cada palavra e não respondeu. Nenhuma. No 5º dia, foi a vez de Paulo, o irmão mais velho. Ele chegou com um caminhão de mudança. Encostou na parede, cruzou os braços e disse: Ricardo está sendo generoso, você podia sair com nada. Isabela olhou para ele. Seus olhos eram tranquilos, quase gentis. Eu sei, respondeu. Paulo riu, balançando a cabeça. Você não tem orgulho nenhum, né? Isabela levou a mão ao colar que usava desde sempre, a pequena peça de prata que descansava sobre seu peito. Orgulho não faz barulho, Paulo. Um dia você aprende. Ele saiu rindo, mas, pela primeira vez, desconfortável, e porque algo não encaixava. No 7º dia, Camila entrou na casa como se já fosse dona, saltos altos ecoando pelo chão, perfume forte, sorriso de vitória. Ela caminhava pelos cômodos com uma designer de interiores. Quero tudo novo, tudo limpo, nada que lembre ela. Isabela passou por elas com uma xícara de café. Serena, intocável. Camila a observou confusa. Por que ela não reage? Sussurrou. A designer deu de ombros. Algumas pessoas simplesmente desistem. Mas Isabela não tinha desistido. Ela estava contando os dias. No 10º dia, Ricardo a encurralou na cozinha, o mesmo lugar onde ela havia cozinhado para ele tantas vezes. Por que você ainda está aqui? Ele perguntou irritado. Você não percebe que acabou? Isabela secou as mãos lentamente. Estou indo embora em breve. Ricardo riu, um riso cruel. Para onde? Ora, você não tem nada, sem dinheiro, sem família, sem futuro. Foi a primeira vez que os olhos de Isabela brilharam. Não de dor, mas de algo que Ricardo não soube reconhecer. Ela apenas disse em voz baixa: Eu vou ficar bem. Ricardo se aproximou mais, quase sussurrando. Você sabe qual é o seu problema? Você é invisível. Sempre foi. Silêncio. Isabela não respondeu, mas naquela noite, tudo mudou.
No quarto de hóspedes, ela abriu o laptop. A luz da tela iluminou seu rosto, agora diferente. Frio, focado, decidido. Planilhas, contratos, mapas, números. Não eram poucos, não eram pequenos. Era algo grande demais para continuar escondido. Ela pegou o telefone. Primeira ligação. Está na hora. Segunda ligação. Prepare tudo. Terceira ligação. Quero que seja público. Isabela fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. E então sussurrou: eles acham que eu não tenho nada. Uma pausa. Vamos mostrar o que significa não ter nada. Do lado de fora, a casa ainda parecia a mesma. Mas dentro dela, o fim já tinha começado. Naquela noite, enquanto todos dormiam tranquilos, acreditando que tinham vencido. Isabela não dormiu. Ela ficou sentada na cama estreita do quarto de hóspedes, o laptop ainda aberto, os números ainda na tela. Mas, pela primeira vez em dias, ela não olhava para os contratos. Ela olhava para o colar em suas mãos, o pequeno pingente de prata, o único presente que nunca saiu do seu corpo. E com ele vieram as memórias, porque antes de ser chamada de nada, Isabela já tinha sido ensinada a ser tudo. Anos atrás, muito longe das luzes de São Paulo, existia uma casa simples na periferia do Rio de Janeiro. Paredes descascadas, de ventilador barulhento, mas cheia de dignidade. Foi ali que Dona Ruth criou Isabela. Uma mulher que passou a vida limpando casas de gente rica. Silenciosa, observadora, mas nunca fraca. Isabela lembrava de vê-la chegar cansada, com as mãos ásperas, mas os olhos atentos. Porque Dona Ruth não limpava só casas. Ela aprendia. Aprendia como os ricos pensavam, como investiam, como protegiam o que tinham. Uma noite, quando Isabela ainda era adolescente, Dona Ruth a chamou para sentar na cozinha. Presta atenção, minha filha, disse ela, segurando suas mãos. As pessoas vão olhar para você e achar que você não vale nada. Isabela ficou em silêncio. Porque você é quieta, porque você não se exibe, mas é aí que está a vantagem. Ela se inclinou mais perto. Quem fala demais, mostra tudo, e quem fica em silêncio, escolhe quando atacar. Aquela frase nunca saiu da cabeça de Isabela, e nunca foi esquecida. Dona Ruth não tinha muito, mas tinha disciplina. Todo mês guardava dinheiro. Todo ano comprava algo pequeno, um terreno, uma casinha velha, um prédio simples, nada chamativo, nada rápido, mas constante. Quando morreu, deixou para Isabela algo que ninguém imaginava. Mais de 20 propriedades espalhadas pelo estado do Rio. Pequenas, mas reais. O advogado explicou tudo. Os documentos estavam organizados, cada centavo rastreado. Ela construiu isso sozinha, ele disse. Isabela não chorou naquele dia. Ela entendeu. Aquilo não era herança, era responsabilidade. Nos anos seguintes, Isabela desapareceu do radar de todos. Enquanto outros saíam, gastavam, apareciam, ela estudava. Finanças, investimentos, mercado imobiliário. Trabalhava de dia, aprendia à noite, e cada decisão era silenciosa. Ela não comprava no próprio nome, criava empresas, estruturas, parcerias e crescia, devagar, mas sem parar. De 20 propriedades para 35, depois 50. Depois, algo muito maior. Sem redes sociais, sem fotos, sem ninguém para aplaudir. Era exatamente assim que Dona Ruth ensinou. Se ninguém te vê chegando, ninguém consegue te impedir. Anos depois, já em São Paulo, Isabela entrou em uma empresa imobiliária como analista júnior. Foi lá que conheceu Ricardo. Charmoso, seguro, ambicioso. Ele gostava do jeito dela. Discreto, calmo, diferente. Você não é como as outras, ele dizia. Mas ele nunca percebeu que era justamente isso que deveria assustá-lo. Isabela nunca contou sobre os imóveis, nunca falou das empresas, nunca mostrou os números.
porque queria algo simples e ser amada, sem interesse. E por um tempo, ela acreditou que tinha conseguido. Casaram, construíram uma rotina. Ela cozinhava, apoiava, observava. Enquanto isso, por trás de tudo, ela continuava crescendo e, ironicamente, ajudando o próprio Ricardo. Alguns dos imóveis que ele vendia pertenciam a empresas dela. Ele comemorava comissões, sem saber quem realmente estava pagando. E agora, anos depois, ele estava ali, naquela mesma casa, chamando ela de nada, dizendo que ela não tinha valor. Isabela fechou o colar lentamente, segurou com firmeza. Seus olhos não tinham mais dúvida, só decisão. Porque naquela noite, ela finalmente entendeu uma coisa. Ela não tinha sido enganada. Ela tinha sido testada. E agora, era a vez dela mostrar o que ninguém nunca teve coragem de enxergar. Naquela madrugada, depois de horas olhando para o passado, Isabela voltou os olhos para o presente. E o que estava diante dela não era pequeno. Nunca foi. Na tela do laptop, os números não piscavam por acaso. Eles contavam uma história que ninguém naquela casa jamais imaginou. Ela abriu o relatório principal. Nome: Almeida Holdings Brasil. Não havia fotos, não havia redes sociais, só números, estrutura, controle, 4,5 bilhões de reais em ativos. Isabela respirou fundo. Não era vaidade, era realidade. 60 prédios comerciais espalhados por São Paulo e Brasília. 15 complexos residenciais no Rio, 3 centros comerciais em regiões estratégicas e dezenas de contratos, ativos. Tudo construído em silêncio. Ela clicou em outro arquivo. Lista de vendas intermediadas nos últimos anos. O nome de Ricardo apareceu várias vezes. Há negociações que ele celebrava com clientes que ele nunca conheceu de verdade, porque por trás de várias empresas compradoras estava ela. Isabela fechou os olhos por um segundo. Ele cresceu com a ajuda dela, enquanto destruía quem sustentava o próprio crescimento. Um sorriso quase imperceptível surgiu. Não de alegria, mas de clareza. Ela abriu mais um documento. O endereço apareceu na tela. Rua Jardins das Palmeiras, São Paulo. A casa. A casa que Ricardo presenteou. Isabela rolou o arquivo com calma. Contrato original. Data de aquisição, 8 anos atrás. Comprador. Empresa vinculada ao nome de solteira dela. Ela inclinou a cabeça levemente. Aquela casa nunca foi dele. Nunca poderia ter sido. E mesmo assim, ele entregou. Não por erro, mas por arrogância. Isabela fechou o documento com um clique firme. Agora tudo fazia sentido. A cada palavra, cada humilhação, cada risada naquela mesa. Eles não estavam apenas errados, eles estavam cegos. E cegueira sempre cobra caro. O relógio marcava quase 2 da manhã, mas o cansaço não existia mais. Só foco. Isabela pegou o telefone novamente. Primeira ligação. Doutora Fernanda, precisamos formalizar a contestação do imóvel. Quero tudo pronto para a apresentação pública. Do outro lado, uma pausa curta. Tem certeza, Isabela? Isso vai expor tudo. É exatamente isso que eu quero. Segunda ligação. Carlos, prepare o dossiê completo da holding. Ativos, aquisições, participações. Vamos revelar tudo? Tudo. Terceira ligação. Marcelo, libera os registros de propriedade. Quero que entrem nos sistemas amanhã. Isso vai chamar atenção. Já passou da hora. 3 ligações. E o jogo mudou. Isabela apoiou o telefone na mesa. Olhou mais uma vez para a tela. Por anos, ela escondeu aquilo. Protegeu. Controlou. Silenciou. Não por medo, mas por escolha. Ela queria amor, queria verdade, mas o que recebeu foi desprezo. Ela se levantou lentamente, caminhou até a janela. A cidade de São Paulo brilhava lá fora. Luzes, carros, movimento. Tudo continuava igual.
Mas não por muito tempo, porque em algum lugar daquela cidade, Ricardo ainda acreditava que tinha vencido. A família dele dormia tranquila. Camila provavelmente já planejava a decoração da casa. Todos eles celebrando algo que nunca possuíram. Isabela tocou o colar no peito, sentiu o frio do metal e sussurrou quase inaudível: "Eu te dei tempo, eu te dei amor." Uma pausa. "Agora eu vou te dar verdade." Seus olhos estavam firmes, sem lágrimas, sem hesitação. Porque quando a verdade aparece, ela não pede permissão. Ela expõe, ela destrói, ela corrige. Isabela voltou para a mesa, fechou o laptop devagar. A decisão estava tomada. Não havia mais volta. Dentro de poucos dias, não existiria mais silêncio. E quando isso acontecesse, não seria apenas uma revelação, seria um colapso. Os dias seguintes passaram, mas não como antes. Algo havia mudado. Para quem olhava de fora, parecia igual. A casa, as vozes, as risadas, Camila andando pelos cômodos como dona, Ricardo vivendo como se tivesse vencido. Mas por dentro, tudo já estava em movimento. E eles não tinham a menor ideia. No 11º dia, Isabela saiu de casa cedo, como sempre fazia. Roupa discreta, bolsa de couro, passos calmos. Ricardo nem perguntou para onde ela ia. Nunca perguntou. Porque na cabeça dele, ela não tinha para onde ir. Esse foi o maior erro. Naquela manhã, Isabela não foi para um escritório pequeno, nem para um trabalho comum. Ela entrou em um prédio de vidro no centro financeiro de São Paulo. Subiu direto para o último andar. Sala de reuniões. Mesa longa, telas acesas. 3 pessoas já a esperavam. Advogada, diretor financeiro, gerente de operações, todos em pé, quando ela entrou. "Vamos começar", disse Isabela, sem emoção, sem hesitação. O silêncio agora era comando. Os documentos foram abertos, linha por linha, contrato por contrato, a casa, a empresa, os imóveis vinculados à família de Ricardo. Tudo conectado. "Quero cada detalhe revisado", ela disse. "Sem erros, sem espaço para contestação." A advogada assentiu. "Quando isso for público, não tem volta." Isabela apenas respondeu: "É exatamente esse o ponto." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Camila escolhia móveis novos, cortinas, quadros, cores de parede. "Quero que essa casa tenha outra energia", ela dizia. Algo mais elevado. Ricardo sorria, orgulhoso. Ele ainda acreditava que aquilo era conquista. Naquele mesmo dia, à noite, houve um jantar. Amigos, risadas, música, um brinde à nova fase. Camila levantou a taça. "As pessoas que sabem escolher melhor." Olhou diretamente para Isabela. O silêncio voltou à mesa. Mas dessa vez, diferente. Isabela segurou seu copo e respondeu com calma: "As escolhas que revelam quem realmente somos." Alguns riram. Outros ficaram desconfortáveis, porque pela primeira vez, algo não parecia tão simples. No 13º dia, Ricardo recebeu uma ligação. Era do trabalho. Ele atendeu, impaciente. "Sim, fala." Do outro lado, uma voz séria. "Precisamos confirmar sua presença amanhã no evento." "O evento?" ele perguntou. "A conferência imobiliária em São Paulo Expo. Todos os principais investidores estarão lá." Ricardo sorriu. Era exatamente o tipo de lugar que ele queria estar. "Claro que eu vou", respondeu. Desligou e olhou para Camila. "Esse é o tipo de evento que muda tudo." Ela sorriu, animada. "Então vamos mostrar quem você é." Do outro lado da casa, Isabela ouviu cada palavra, mas não reagiu, porque ela já sabia quem realmente seria mostrado. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ela fez a última revisão. Abriu o laptop. Verificou cada arquivo. Apresentação pronta. Contratos anexados. Registros atualizados. Tudo alinhado. Sem falhas. Ela fechou os olhos por um instante.
Respirou fundo. E então, enviou um único e-mail. Assunto: confirmação. Palestra principal destinatário. Organização da conferência. Em segundos, a resposta chegou. Será uma honra tê-la como destaque do evento. Isabela fechou o laptop lentamente. Olhou para o quarto simples ao seu redor. Tudo quieto. Tudo no lugar. Mas não por muito tempo. Ela tocou o colar mais uma vez e murmurou: acabou? Não com raiva, não com dor, mas com certeza. Porque o que viria agora não era reação, era revelação. E no dia seguinte, diante de milhares de pessoas, ninguém mais chamaria Isabela de invisível. Porque quando a verdade sobe ao palco, ela não deixa ninguém em pé. O auditório estava lotado. Mais de 3.000 pessoas. Gravatas, vestidos caros, sorrisos calculados. Ricardo entrou como sempre quis. De cabeça erguida, confiante. Camila ao lado, elegante, chamando atenção. A família vinha logo atrás, orgulhosa, como se aquele fosse o auge. Eles não sabiam que estavam entrando no próprio julgamento. As luzes diminuíram. O apresentador subiu ao palco. Hoje temos alguém especial. Um nome que operou em silêncio por anos e construiu um dos maiores portfólios do Brasil. Ricardo se inclinou para a frente. Interessado, ele queria conhecer aquele nome. Queria se aproximar daquele poder. Com ativos superiores a 4,5 bilhões de reais, o público murmurou. Alguns impressionados, outros curiosos. Por favor, recebam a proprietária da Almeida Holdings. Uma pausa. Isabela Almeida. O mundo parou. Na tela gigante, o rosto dela apareceu. Calmo, seguro, inabalável. Ricardo congelou. O copo em sua mão caiu no chão. Camila perdeu o sorriso. E Dona Helena apertou o braço do filho, tremendo. Não, não pode ser, ela sussurrou. Mas era. Isabela entrou no palco, passos firmes, olhar direto. Nada daquela mulher lembrava a esposa invisível. Era alguém que controlava tudo. Boa tarde, ela começou. A voz firme ecoou pelo auditório inteiro. Durante anos preferi o silêncio, mas hoje a verdade precisa ser dita. Um clique. O telão mudou. Um mapa do Brasil. Marcadores espalhados, prédios, centros comerciais, complexos residenciais. O público prendeu a respiração. Aquilo não era pequeno. Aquilo era um império. 60 edifícios comerciais, 15 complexos residenciais, 3 centros de compras. Outro clique. E um imóvel, muito especial. A imagem apareceu. A casa, a mesma casa. O silêncio ficou pesado. Isabela olhou diretamente para Ricardo. Sem raiva, sem emoção. Só verdade. Este imóvel foi, recentemente, presenteado. Algumas pessoas riram, sem entender. Mas há um detalhe. Ela pausou. Ele nunca pertenceu à pessoa que fez o presente. O impacto foi imediato. Olhares se viraram. Cochichos começaram. Ricardo ficou pálido. Este imóvel foi adquirido por mim há 8 anos, em nome de uma das minhas empresas. Outro clique. Documentos, datas, assinaturas. Tudo claro, tudo legal. Não havia como negar. Camila levantou-se abruptamente. Você disse que era seu! Ela gritou para Ricardo. O olhar dela mudou. De orgulho para desprezo. Ela pegou a bolsa, saiu quase correndo. O vestido vermelho agora parecia pesado. Porque vergonha pesa mais que luxo. Isabela continuou, como se nada tivesse acontecido. Agora, vamos falar sobre a empresa Almeida e Associados. Ricardo parou de respirar por um segundo. De outro clique. Documentos surgiram na tela. Esta empresa foi adquirida há 3 dias. Silêncio absoluto. Pela minha holding. O golpe veio direto. Isso significa que, a partir desta manhã, uma pausa. Ricardo Almeida não faz mais parte da empresa. O som no auditório foi brutal. Choque,
sussurros, incredulidade. Dona Helena começou a chorar. Paulo abaixou a cabeça. Carla tremia. Mas ainda não tinha acabado. Nem perto disso. Isabela virou-se levemente. Já que estamos falando de propriedade... Ela olhou para Paulo. O restaurante que você administra funciona em um imóvel meu. Paulo ficou imóvel. O contrato encerra em 30 dias e não será renovado. Ele caiu na cadeira, sem forças. Isabela então olhou para Carla. A sua loja também. Carla cobriu o rosto, as mãos tremendo, um por um, tudo sendo retirado, sem gritos, sem vingança, só fatos. Isabela voltou os olhos para Ricardo. O auditório inteiro observava. Você disse que eu não tinha nada. A voz dela suavizou, mas ficou ainda mais forte. Sem dinheiro, sem valor, sem futuro. Uma pausa. Você estava errado em tudo. Ricardo chorava, sem dignidade, sem resposta, porque naquele momento ele finalmente viu. Mas já era tarde. Isabela desligou o controle. A tela apagou. Obrigada. O silêncio durou 1 segundo. E então, o auditório explodiu em aplausos. 3.000 pessoas de pé. Não era só uma apresentação. Era uma queda. E naquele dia, o homem que chamou sua esposa de nada perdeu tudo. Os aplausos ainda ecoavam. Mas para Ricardo, tudo já tinha acabado. Ele saiu do auditório sem olhar para trás. Sem Camila, sem família, sem chão, sem poucas horas. O homem que se sentia invencível virou apenas mais um. No mesmo dia, o telefone começou a tocar. Mas não eram felicitações. Primeiro e-mail. Rescisão imediata. A empresa que ele chamava de sua carreira agora tinha outro dono. E esse dono era a mulher que ele desprezou. Ricardo tentou ligar para Isabela. 1 vez, 2, 10 vezes. Número indisponível. Mandou mensagens. Nenhuma resposta. O silêncio dela agora era um muro. No dia seguinte, ele voltou para casa. Ou tentou. O portão estava fechado. Segurança na entrada. Seu acesso não é mais autorizado, senhor. Ricardo riu. Achou que era um erro. Eu moro aqui. O segurança manteve o olhar firme. Não mais. Foi ali que a ficha caiu. A casa que ele tinha dado nunca foi dele. E agora, nem entrar ele podia. Sem opção, foi para um apartamento alugado. De pequeno, apertado, temporário. Mas nem isso durou. Porque 3 dias depois, veio outra notificação. Contrato encerrado. Proprietário. Uma das empresas de Isabela. Ricardo ficou sentado no chão. O papel na mão. Sem reação. Ele estava sendo desmontado, peça por peça. Enquanto isso, Camila já não atendia suas ligações. Quando finalmente respondeu, foi fria. Você me fez passar vergonha. Sem gritos, sem drama. Eu não fico com um homem que não tem nada. A mesma frase que ele usou contra Isabela. Agora, voltando como um espelho. Ela bloqueou. Desapareceu. E Ricardo ficou sozinho. Completamente. Mas não era só ele. Paulo tentou salvar o restaurante. Procurou investidores, negociou prazos. Nada funcionou. 30 dias depois, portas fechadas, luzes apagadas, funcionários demitidos. Um sonho de anos, encerrado em silêncio. O Carla tentou mudar a loja, recomeçar em outro ponto. Mas o vídeo da conferência já estava em todo lugar. Milhares de visualizações. Comentários cruéis. Essa é a irmã que humilhou a bilionária. Clientes sumiram, parceiros recuaram. 2 meses depois, falência. Não foi só dinheiro que perderam. Foi respeito, foi imagem, foi tudo. Dona Helena, a mulher que mais riu naquela noite, foi a que mais caiu. Sem a ajuda dos filhos, não conseguiu manter o padrão de vida. Teve que vender o apartamento. Mudou para um lugar menor, mais simples, mais silencioso. Pela primeira vez, sem aplausos. A família, que antes parecia unida, agora mal se falava. Muito orgulho, muita culpa,
muita vergonha, e no centro de tudo, Ricardo. Meses depois ele estava em um balcão de locadora de carros, uniforme simples, nome no crachá, atendendo clientes que nem olhavam em seus olhos. O mesmo homem que falava de milhões. Agora contava moedas. Seu carro foi retomado, suas roupas trocadas por peças baratas. A vida que ele desprezava se tornou a única que ele podia ter. Um dia, ao sair do trabalho, ele parou diante de um restaurante elegante, luz quente, música suave. E lá dentro, ele viu Camila, linda, sorrindo, sentada com outro homem, rico, confiante, exatamente como ele era, antes. O ciclo se repetindo. Ela olhou para a janela. Os olhos encontraram os dele. Por 3 segundos. E então, desviou o olhar. Como se ele nunca tivesse existido. Aquilo doeu mais que qualquer perda. Porque não era raiva, era indiferença. Ricardo voltou para o carro velho. Sentou-se em silêncio, sem lágrimas. Porque até isso, parecia tarde demais. Ele perdeu tudo. Dinheiro, a família, orgulho. Mas o pior foi perceber que tudo começou no momento em que ele escolheu subestimar a pessoa errada. E enquanto ele afundava, em algum lugar da cidade, Isabela já não olhava para trás. Porque quem sabe o próprio valor não precisa assistir à queda dos outros. Ela apenas seguiu. E isso foi o golpe final. 1 ano depois, o barulho daquela noite já não existia. Nem os aplausos, nem as risadas, nem as humilhações. Mas as consequências continuavam. Isabela estava em frente a um novo prédio, em um bairro simples do Rio de Janeiro. Na fachada, um nome discreto: Casa Ruth. Um espaço criado para mulheres recomeçarem. Mulheres que perderam tudo, como ela quase perdeu. Ela não usava roupas chamativas, não precisava mais provar nada. Porque quem conhece o próprio valor não busca validação. Ao seu redor, mulheres conversavam. Em algumas choravam, outras sorriam pela primeira vez em muito tempo. E Isabela estava ali, presente, não como vítima, mas como alguém que transformou dor em propósito. A antiga casa onde viveu com Ricardo agora era outra coisa. Apartamentos acessíveis para mães solteiras. Um lugar de recomeço. O mesmo espaço que um dia foi palco de desprezo. Agora gerava dignidade. Isabela olhou para o céu por um instante. Tocou o colar no peito. E sorriu. Não por vitória, mas por paz. Porque no fim, ela não precisou destruir ninguém. A verdade fez isso sozinha. E enquanto a cidade seguia seu ritmo, ela seguiu também. Mais leve, mais forte, mais inteira. Às vezes, o maior erro não é confiar na pessoa errada. Nem todo silêncio é fraqueza, muitas vezes é estratégia, é maturidade, é força. Pessoas vazias fazem barulho. Pessoas fortes constroem em silêncio. Não se iluda com aparência, nem com palavras bonitas. Observe atitudes, porque quem te desrespeita hoje já mostrou exatamente quem é. E mais importante, nunca diminua alguém só porque você não entende o valor dela. A vida não precisa de vingança, ela só precisa de tempo, porque cedo ou tarde, cada um recebe exatamente aquilo que escolheu plantar. E quem aprende a se valorizar, nunca mais aceita ser tratado como nada.